Boa noite, começando mais um Astor Sessions, uma edição muito interessante e importante, dado o tema que a gente vai trabalhar aqui. Queria agradecer aí, como sempre, nossos clientes, parceiros e amigos, né, que impulsionam aqui o nosso mercado local, quando a gente fala de investimentos. E a ideia aqui sempre é engrandecer, nesse tempinho que a gente está com vocês mensalmente, e trazer mais conhecimento sobre temas relevantes e, óbvio, do outro lado, trazendo especialistas para que a gente consiga também entrar de forma mais profunda nessas temáticas acho que importantes para crescer também o nosso volume de investimentos locais, tá? Então, nada tão diferente do que a gente tem feito nos últimos meses, trazer um empreendedor local e trazer também uma empresa que tem se destacado muito na nossa região e, óbvio, já também passou dos limites, né, regionais, não só do nosso estado, né, mas também da região Nordeste. E aí, enfim, acho que a gente vai ter um tempo para entender um pouco mais desse setor e dessa operação que a gente já conhece aqui como Aston há um tempo. E eu queria apresentar esse tema hoje, né? A gente vai falar mais de energia renovável, que, óbvio, a gente tem ouvido muito, até porque a gente está numa região enfim, tem uma incidência e até um desenvolvimento, eu diria, vanguardista sobre o tema. Mas com quem a gente vai falar, eu diria que há quase 10 anos, né, ou até mais, não sei, mas pelo menos de Sunny, né, a gente vai falar aqui desde 2017, já entende, já busca conhecimento sobre o tema. Então, se a gente for pensar na lógica do iceberg, né, o que a gente vê de energia renovável e um tema mais difundido aí ao longo dos últimos 2, 3, até 5 anos, já tem sido estudado por alguns profissionais especialistas há um bom tempo. E óbvio isso, né, da água limpa aí, o Yuri vai falar um pouco mais para a gente, a água limpa que ele já bebeu muito atrás, mas também teve que aprender e bater em várias, né, portas e cabeças aí que ele teve que dar passos para trás. A gente entende também o quanto se desenvolve esse mercado e o quão grandioso, apesar da gente achar, por escutar tanto, que já tem um estresse, né, e uma utilização já além do que a gente acredita. Bom, então, sem mais delongas, apresentar e agradecer o Yuri. Hoje está conosco, é empreendedor e founder da Sunny, tá? Para quem não conhece a Sunny, é uma operação, eu diria que do que faz e do que opera, né, vanguardista e, se eu não estiver enganado aqui, a maior do Brasil nesse tipo, né, ou uma das maiores nesse tipo de atuação que ela tem. A Sani foi fundada em 2017, então eu tive o prazer até de conhecer o Yuri e a Sani lá atrás, quando a empresa ainda estava no começo, né? E quando a gente está no começo, Yuri, depois vai falar um pouco, né? Muita gente fala que, puxa, isso não vai dar certo, ou que loucura, né? Então é um dos desafios de começar sobre um tema. Hoje é mais fácil, né? Mas também dentro de uma concentração nesse mercado que, né, é muito alta. Então, o foco do Yuri, talvez 99, 100% do tempo que ele tem é dedicado à energia, né, à energia renovável. Então, a aceleração e a transformação hoje, dentro de dezenas de colaboradores dentro do squad aí da Sunny, e particularmente como já conheço, já visitei o escritório, então dá para entender a vibração desse negócio. É engenheiro eletricista, formado aqui pela nossa Universidade Federal, e hoje é um operador do mercado de energia elétrica pela Abracel, tá? Então, Yuri, muito obrigado, prazer estar com você. Eu, antes de mais nada, da gente entrar em alguns temas aqui, algumas perguntas, eu queria que você falasse um pouco da trajetória, né? Então, acho que lá atrás, saindo dessa universidade, né, saindo desse curso de engenheiro eletricista, já entendendo toda essa oportunidade e a transição energética do Brasil, e óbvio como se iniciou essa trajetória da Sani, as ideias e oportunidades, lacunas que você viu lá atrás e conseguiu, mais uma vez, na vanguarda, estar construindo e escrevendo essa história até agora. Obrigado, meu amigo. Boa. Cara, queria começar agradecendo aí você, né, Morel, mas a Astra como um todo aí pelo convite para a gente poder bater esse papo. Cara, falando aí um pouquinho da trajetória, sou aqui de Fortaleza, né, então sou cearense. Nasci, estudei aqui, fiz faculdade aqui, então resolvi fazer engenharia elétrica lá na Federal.
E enquanto isso eu fazia mecatrônica na Unifor, né? Então foram duas faculdades aí que eu fui cursando em paralelo. E quando eu me formei, eu tinha acabado de vir de um estágio na antiga Coelce, né? Que agora é Enel, que é a nossa distribuidora de energia aqui local. Naquela época, quando eu me formei, foi por volta ali de 2010 para 2011, a gente estava tendo um boom imobiliário, né? Então a minha família já atuava na área, eu acabei entrando também no setor, então trabalhava como consultor imobiliário, montei uma construtora também com um colega que era da engenharia civil para a gente fazer Minha Casa Minha Vida, então a gente montou algumas casas ali em Taitinga, né? Região metropolitana de Fortaleza, a gente comprava os lotes, fazia as casas, vendia lá para o modelo e aprovava na caixa, né? Mas eu sempre fiquei com uma pulga ali atrás da orelha de tentar fazer algo na minha área, né? Mas eu aproveitei esse mercado aí que estava bem interessante, você via crescimento de 30% ano após ano no setor imobiliário, mais ou menos de 2010 até 2014, mais ou menos. Então, você comprava um imóvel na planta, quando você recebia ele já estava o dobro do valor, às vezes até um pouquinho mais, né? Foi uma época bem interessante do mercado imobiliário. E quando foi ali por volta de 2015 para 2016, a gente passou também por um momento bem complicado no país, foi exatamente aquele impeachment que teve da Dilma. A gente teve ali um momento macroeconômico do país muito complicado e o setor imobiliário foi um dos que mais sentiu. E aproveitando até esse momento um pouco caótico que o setor estava passando, eu fui vendo que não era um setor que eu gostaria de estar o resto da minha vida, né? E aí eu voltei a olhar para a minha área de formação, comecei a olhar como é que estava o setor como um todo, comecei a estudar um pouco, e essa certificação de operador do mercado de energia elétrica foi uma certificação que ela é muito similar a essas certificações que tem no mercado financeiro, né? Que tem várias, para você poder ter um entendimento do mercado como um todo. Então, quando foi ali em 2017, eu resolvi me dedicar para estudar para essa prova. É uma prova que acontece uma vez por ano. Aí você tinha que ler centenas de leis federais, decretos, resoluções normativas, alguns livros. Então, eu passei mais ou menos uns 3 meses bem dedicado. E o mais legal não foi só ter recebido a certificação, mas foi esse conhecimento, né, completo, macro, de como é que estava o setor no Brasil lá em 2016 para 2017. Então, eu consegui entender tudo sobre o mercado de leilões, né? Então, os grandes leilões são feitos pelo governo, pela EPE, pela própria ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, para a gente poder ter a demanda futura de energia. Depois, como é que funcionava o mercado livre na época e como funcionava a geração distribuída, que é o modelo que a SANY atua até hoje, né? Então, eu identifiquei que o mercado de geração distribuída ele tinha acabado de surgir da forma como a gente conhece, porque foi aprovado o modelo compartilhado, onde eu posso ter uma fazenda solar e colocar para vários clientes finais. E isso já tinham modelos, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, que eram chamados de comunidades solares. Então, eu peguei um pouquinho desse conceito que já funcionava lá e tentei trazer para cá. E nessa época, 2016 para 2017 foi a época do boom de Airbnb e Uber, né? Era o que todo mundo falava, todo mundo queria ser uma empresa like um dos dois. Então, a minha ótica de negócio foi muito em entender que existia uma oportunidade na geração distribuída, que é exatamente os clientes que estão conectados hoje na concessionária, que até hoje ainda é um mercado regulado, então você não tinha outra opção de como economizar, mas através desse modelo de fazenda solar você poderia economizar e a minha premissa na época foi que melhorou-se muito a parte de linhas de financiamento, mas em 2017 praticamente não tinha. Então, a minha visão de mercado é como é que eu democratizo esse acesso às energias renováveis, já que o sistema financeiro brasileiro, ele deve, na minha opinião lá atrás, deve demorar a construir essas linhas de crédito, a gente tem também uma questão de uma visão do brasileiro de curto prazo. Então, quando você fala, às vezes, de um payback em uma usina solar, que não é algo que ele entende, ele mesmo tendo capital, muitas vezes não se interessaria em fazer investimento próprio, né? Ao contrário dos Estados Unidos também, a gente tem uma maioria da população, quando a gente pega as grandes cidades, vivendo em apartamentos e não em casas. Então, você não vai ter normalmente um local ali para fazer a instalação. Então, assim, quando eu juntava esses pontos lá atrás, eu olhava e falava, cara, vai demorar muito para esse mercado crescer de forma assertiva
se eu conseguir montar um modelo de marketplace, né, onde eu conecto duas pontas, eu tenho de um lado alguém que está só investindo em usinas e aí está ali exatamente para ser rentabilizado, né? Ou seja, tem que ser um investimento alternativo que paga mais do que se o cara tiver investido numa renda fixa, né, a médio prazo no Brasil, né? Porque a renda fixa ela tem uma oscilação, mas se a gente considerar que pelo menos ela está a 10%, eu tinha que ter um tipo de investimento que ele vai dar 150, 200, 250% do CDI, né? Então, a gente pensou, cara, eu tenho que ter um investidor de um lado e do outro lado, a minha premissa é, será que o consumidor final que hoje está conectado na sua concessionária, seja ela qual for, CEMIG, Enel, etc., ele toparia fazer uma adesão para receber créditos de energia dessa fazenda solar e pagar mais barato na sua conta, sem investir nenhum real? Então, assim, fiz uma linda planilha de Excel há 7 anos atrás e comecei a bater porta, conversar com investidores que eu conhecia, principalmente do ramo imobiliário, que já tinham comprado cota de empreendimento comigo, um apartamento de alto padrão. Então, comecei a trazer para eles essa visão de, cara, existe uma oportunidade aqui de investimento alternativo, onde com 300 mil reais, no lugar de você estar investindo, por exemplo, num apartamento compacto, num loft, e você fazer um aluguel desse ativo por 1.200, 1.500 reais na época, com esse mesmo investimento você consegue tirar de forma líquida, né, já pagando todos os custos acessórios, dando desconto para o cliente final, 3 vezes esse valor. Então, você vai pelo menos tirar de 4.000 a 4.500. Então, assim, esse foi o grande movimento, né, da premissa do negócio lá atrás. Ao longo do tempo, vieram mudando várias estratégias, veio mudando muito a parte do modelo de negócio, como a gente monetizava. A gente também conseguiu chegar em grandes grupos de energia, que na época olhavam muito mais para grandes usinas, mas eles começaram a ver esse potencial também de pequenas usinas, né, como a gente chama. A geração distribuída, na verdade, elas são micro e mini usinas que são distribuídas nas áreas de concessão, né? Ou seja, elas ficam dentro das distribuidoras. Então, a gente começou a chegar nesses grandes grupos e a gente começou a parar de falar de investimento de 300 mil, 500 mil, e a gente começou a receber usinas que hoje a gente faz gestão de 5 milhões, de 20 milhões, né? Então, isso daí foi um pouquinho do que veio lá no começo, e aí a gente vem há 7 anos aí tentando construir essa trajetória, né? E estou aqui à disposição para a gente ir trocando e batendo um papo sobre isso. Legal, muito bom, Yuri. Parabéns pela história e assim, eu acho que está só começando. Eu vejo, e aí eu acho que é puxando um pouco também e te provocando, né? É, lá atrás, quando você olhou para essa tese, e óbvio, hoje, também quando eu olho para essa tese, eu vejo uma beleza e fico tentando buscar ali, e óbvio, como analista, como investidor, você fica muito preocupado em deixar passar alguma coisa, e quando você vê teses muito bonitas e otimistas, você fica, poxa, né, com aquele apego ao risco que a gente tem, a analisar o risco melhor, né? E mitigar qualquer tipo de problema maior, você fica, poxa, será que é tão bonito assim, né? Aonde estão aqui os lados que a gente não está, as esferas que a gente não está conseguindo enxergar e esses downsides. Então, eu acho que hoje, quando você fala de crédito, né, historicamente você tem também uma rentabilidade no Brasil, quando você olha para a renda fixa, né, que, por exemplo, bate renda variável desde o início aí do Plano Real. Então, isso quer dizer que para você entregar, e isso deve ter sido também a maior dificuldade sua para captar investimento lá no começo, para captar o investidor, né? Porque você tem um custo de oportunidade muito grande. Então, para você entregar coisas interessantes, para tirar aquele investidor, né, da cadeira, para sair da LCA, do CDB e etc. Não que ele saia completamente, mas que ele aloque um pouquinho do seu bolso lá, é difícil. Todavia, você tem uma restrição de crédito também por conta dessas taxas mais altas, e eu acho que isso está acontecendo muito nesse momento agora que a gente vive. Mas, quando eu falo da beleza da tese, cara, quando você entrega o que hoje a energia renovável entrega de rentabilidade para o investidor, isso é muito bonito. Então, assim, acho que cada vez mais o investidor vai querer entrar nesse tipo de tese. E do outro lado, da ponta do consumo, eu fiquei pensando, cara, quem vai dizer não para comprar energia mais barata? Né? Então, assim, quando você olha aqui o lado, né, do comprador e do investidor, é realmente um mercado muito, muito interessante. E aí a pergunta que eu queria te fazer é:
isso já começa a ficar escasso, porque eu me impressiono também, como eu escuto muito o tema, cara, não tem mais espaço para ninguém. Mas quando você me fala ali, né, fora do ar, que algumas vezes você já me falou, cara, os acessos hoje, quando você olha para o Ceará, né, ainda tão pequenos, ainda tem muito espaço para plugar a usina. Então, dentro de todas essas, né, possibilidades, de tudo que está acontecendo, e também do investidor, principalmente o local que a gente conhece muito, que é o Ceará, e você vindo do mercado imobiliário, o investidor gosta muito de pegar onde ele investe. Uhum. Então, aqui a diferença é que não é tijolo, é placa, né? Então, acho que isso facilita também o desenvolvimento do mercado, né? Então, de forma direta, cara, desde então eu vejo que tem crescido. Então, acho que aquelas pancadas que você tomou para provar que o negócio era bom, hoje está muito mais fácil do cara entender por diversas variáveis que a gente falou. E aí a pergunta também tem espaço ainda? Como é que tá? Talvez uma ênfase mais no Ceará, porque a gente vai falar com muita gente daqui, mas eu sei que você consegue falar de Piauí, você consegue falar de Maranhão. Mas qual que é o momento hoje e se ainda tem espaço para investir e se ainda vale a pena investir, né? Começando por essa última, sim, tem muito espaço, vale muito a pena investir. E dando até talvez um passo para trás, só para explicar para todo mundo que está assistindo aqui, quando a gente pensa no mercado de energia, o futuro de todo o mercado de energia é ele em algum momento ser livre, né? Quando a gente olha para todas as verticais de negócio, você chegou em algum momento que você começa a empoderar os consumidores finais. E aí, quando o consumidor final ele tem um poder de escolha, isso cria o que o governo tenta fazer muitas vezes, que é a modicidade tarifária, que é chamado, que é você pagar uma tarifa mais barata. Você não consegue fazer isso hoje, porque o Brasil ele ainda está num modelo onde ele é misto. A gente tem uma parte do mercado que ele é livre. O que é um mercado livre? É quando você, de fato, pode tradear, ou seja, você pode comprar e vender energia livremente. Isso não quer dizer que não existem as concessões de distribuição de energia. Então, o que a gente tem hoje é um monopólio do lado do mercado regulado, onde a concessionária local, ela tanto vende a energia, quanto ela te distribui a energia através das redes dela de distribuição. Nos países mais envolvidos, esse mercado ele acontece 100% livre, onde você tem as áreas de concessão, então a concessionária ela é quem vai te entregar a energia. A rede ali que chega na frente da sua casa, do seu negócio, é da concessionária. E isso precisa ser um monopólio, porque são bilhões de reais de investimento, assim, é um capex super elevado, e para eles terem o payback disso, eles vão precisar de 20, 30 anos. Então isso daí faz parte. O que tem que acontecer é você desmembrar o que é a venda de energia, que hoje está conectada nesse monopólio aqui de distribuição. Então, o Mercado Livre, ele começou no Brasil só para os grandes players. Então, você tinha que ser uma empresa enterprise com, lá atrás, com mais de 500 mil reais de energia mês, de energia para você poder migrar. Isso baixou nos últimos anos para 50 mil reais de energia mês. Esse ano, teve uma última queda agora, que é todos os consumidores de média tensão, ou seja, qualquer consumidor no Brasil que ele tenha um transformador no seu negócio, né, ou seja, paga demanda contratada, ele hoje pode migrar para o Mercado Livre. E aí E isso o não cara quer que tem um transformador, Júlio, só para deixar claro para todo mundo, ele paga no mínimo uma conta de 10 mil reais mês, seria mais ou menos isso? isso, exatamente. Então, aquela faixa de 50 hoje chegou mais ou menos em 10 mil. A gente fala que é mais ou menos porque às vezes você pode pegar uma padaria que gasta 5, 6 mil e ele já está com transformador no grupo A. Então, assim, depende muito dos equipamentos que você tem instalado lá dentro do seu comércio, tá? Mas normalmente é uma conta de 10 mil reais. Então, a gente fala que o Mercado Livre ele teve a primeira grande abertura parcial dele. Então, qualquer grupo A de energia, que é exatamente esse consumidor médio, ele já pode migrar. Quem está desde o residencial ao comercial que chega em 10 mil, que é o chamado baixa tensão, esse público ainda não pode migrar. E aí a melhor solução para ele hoje é exatamente esse modelo de geração distribuída compartilhada. No caso, eu não estou vendendo energia para ele diretamente, porque, por exemplo, se a gente falar de Ceará, quem pode vender energia é a Enel Distribuição Ceará. O que eu faço e que o modelo permite é que esse consumidor que aderiu à fazenda solar, ele é como se ele estivesse alugando uma fração daquela fazenda. Por exemplo, vamos ver que ele pegou ali 10%. Então, todo mês eu vou colocar para a Enel, através de uma lista que a gente chama de rateio,
quantos por cento da energia daquela usina cada consumidor final vai receber. Então, a lógica é, a usina está no interior, então vamos dizer que ela pode estar em Aracati, ela pode estar em Beberibe, ela vai jogar essa energia lá no interior, através do medidor, a Enel vai saber exatamente quanto de energia foi para a rede dela. Então, na prática, o que está acontecendo está sendo feita uma cessão da energia da usina para a Enel, e no final do mês, a Enel devolve esses créditos de energia na conta dos clientes. E os clientes passam a pagar via aluguel para a usina com percentual de desconto. Então, basicamente, a modalidade ela funciona assim. Do mesmo jeito que é um modelo muito atraente, muito sexy, como você falou, ele tem também suas dificuldades, né? Então, quando a gente fala que existe todo esse caminho, eu dependo da concessionária local. Então, assim, as concessionárias locais no Brasil, elas são empresas multibilionárias, normalmente de grupos estrangeiros, que já estão no país há muito tempo e que tem uma staff, né, de colaboradores muito antiga. Então, você pega empresa que tem gente com 30, 40 anos ali no cargo que estão. E a gente teve uma modernização muito grande nos últimos anos, né? Então, quando você pega essas novas modalidades de negócio da geração distribuída, por exemplo, muitas vezes a equipe dessas concessionárias não está apta ainda para poder trabalhar com essas novas ferramentas e esse novo entendimento de modelo de negócio, que realmente é algo muito novo para a nossa prática aqui no Brasil. E aí você também tem muitos momentos que a concessionária local precisa fazer reforço de rede para poder conectar as usinas, né? Parte é custeada muitas vezes pelo empreendedor, parte é 100% da concessionária, ou então ela faz pelo menos uma participação ali de 70%, 80% da obra, né? Então, assim, quando a gente depende de um terceiro, e aí isso é algo que infelizmente acontece com frequência, a gente tem usinas que estão conectadas, mas elas, na verdade, elas estão prontas, mas não estão conectadas. Então, foi feito todo o investimento, foi aprovado o projeto na concessionária local, e aí eu não estou falando de uma concessionária específica, isso é um problema generalizado no Brasil, né? Você tem a sua usina pronta e às vezes ela passa 6 meses, um ano a mais para poder conectar, né? Então, existe, digamos, um lucro cessante ali do investidor, né, que já colocou o capital dele, imobilizou e já estava esperando ter os primeiros dividendos, digamos assim, né? Então, assim, existe essa complexidade. Depois de conectada, muitas vezes, existe também um equívoco nessa distribuição dos créditos. Então, às vezes, 50% ali dos clientes receberam os créditos, os outros 50% não receberam, e aí você tem que ficar fazendo solicitações junto à concessionária para ela poder refaturar as contas. Isso é um problema operacional, certo? Isso é um problema operacional. E aí, basicamente, o que a SANI faz é tentar atuar nesses problemas junto ao cliente final, junto ao investidor e junto à concessionária. Então, eu gosto de falar que o nosso modelo de negócio ele é muito parecido com uma imobiliária, né? Uma imobiliária que trabalha só com aluguel. Então, ajuda a trazer os clientes que vão alugar aquela usina e depois eu faço a administração daquela usina, né? Que é uma administração que ela é mais complexa do que um aluguel imobiliário, porque ele não é fixo todo mês, né? Então, ele vai ter uma variação dependendo do consumo, dependendo dos créditos injetados, né? Então, tudo isso vai causar um nível de complexidade ali um pouco maior. E aí você tem também, aí você perguntou da talvez escassez, né, de mercado. Aí só para trazer alguns números, quando a gente olha para outros países, todos os países eles começaram com subsídios, como aconteceu aqui no Brasil, para as fontes renováveis, e a ideia é que quando isso atingisse 5% da matriz energética do país, os subsídios eram retirados. Então, no Brasil, quando a lei ela de fato foi modificada ali em 2016 para mais ou menos 2016, né? Que ela permitiu essa parte de geração compartilhada, a gente tinha praticamente 0% de inserção, né? Depois que foi aprovada essa lei, a lei não, a resolução normativa, né? Porque a lei foi aprovada agora há pouco tempo. A gente funcionou sob resolução normativa da ANEEL durante muito tempo. Foi quando o negócio começou a engrenar, né? E ali por volta da pandemia foi quando o negócio realmente começou a escalar. E uma das coisas que escalou muito rápido, na minha concepção, foi também a queda da taxa de juros, né? A gente teve a mínima histórica, então quando você comparava o investimento de solar,
não era mais 200% de CDI, era 500, era 450. Então, assim, ficou muito atrativo. E a gente também teve um momento na época que a gente teve aqueles acionamentos de muitas termoelétricas no Brasil e a gente teve, inclusive, a criação de uma bandeira nova que era a escassez hídrica, que no mês que essa bandeira estava acionada, ela fazia a conta de energia de todos nós ficar 20% mais cara. Então, quem tinha usina solar estava capitalizando em cima de tudo isso, né? Então, teve um momento muito bom ali, que realmente deu um boom nessa fonte. Começou a ser discutida uma lei, né, que passou, que foi a Lei 14.300, que ela foi aprovada em 2022, com efeitos começando em janeiro de 2023, que basicamente ela foi retirando, ela vem retirando, né, os subsídios de forma progressiva, né? Então, hoje, quando a gente olha para a nossa matriz, a gente tem mais ou menos umas 90 milhões de unidades consumidoras e a gente tem mais ou menos uns 4 milhões ali já recebendo créditos de usinas solares ou de outras fontes, tá? Eu falo mais solar, porque solar é 99% das fontes. Então, a gente hoje está chegando quase em 5% da nossa matriz. Só que os subsídios já começaram a ser retirados, né? Quando a gente olha por praças, isso é bem desigual. Então, quando a gente pega Minas Gerais, por exemplo, Minas Gerais já está mais de 7%. Quando a gente pega Ceará, o Ceará ainda está na faixa ali de 2%, né? É muito Então, pouco, né? ainda é muito pouco. Então, assim, a gente tem muito espaço ainda para trabalhar. Minas Gerais, por exemplo, desde a época da pandemia, já se trabalha com consumidores residenciais entrando nesse modelo. No Ceará, isso está começando agora, né? Assim, literalmente esse ano é quando você começa a ter a oferta para a pessoa física poder entrar nesse modelo. Então, assim, ainda existe muito espaço, né? Agora, existem, isso é normal, até por esses atrasos de concessionária, você ter momentos de mais demanda, né? Porque imagina que o caso que acontece no Ceará hoje, muita usina aprovada ainda na lei, antes da entrada da vigência da lei, né? Então foi aprovado ali de 2022 para 2023, até por causa de reforço da concessionária, está conectando agora em 2024, né? Só que a concessionária era para ter conectado algumas no final do ano passado, outras no começo desse ano, outras no meio, e acabou atrasando várias reforços de obra para conexão, conectou muita energia agora no meio do ano, né? Então, você acaba tendo alguns picos desse de conexão, isso é normal, acontece sempre em alguma concessionária, né? Mas isso pode dar uma sensação de que realmente está havendo uma escassez, mas é mais um ajuste de mercado, né? Você passa a ter o fornecimento alto no momento, e aí em algum momento que a demanda vai encontrar e vai voltar ao default, assim. Mas nesse momento, realmente, o que a gente tem é mais isso, né? Tem muita gente resolvendo investir. Tiveram muitas usinas grandes que estavam aprovadas lá atrás, inclusive construídas. A gente tem usina de investidor aqui que está 1 ano parado, né? Ele estava esperando essa obra de conexão. Então, a gente está tendo um momento onde tem muito microinvestidor, o cara querendo investir 200, 300, 400 mil reais, e tem usinas grandes entrando em operação. Mas existe muito mercado, tá? Como todo negócio, né? É só importante frisar assim, não existe você investir no negócio tirando uma renda fixa que ele não tem um risco atrelado, né? Então, quando eu faço um paralelo em relação a esse tipo de investimento versus outros tipos, principalmente imobiliário, quando a gente olha o aspecto de rentabilidade, ele é superior quando a gente fala de aluguel, né? 2, 3 vezes a mais tranquilamente, pode ser inclusive mais, vai depender de vários fatores, mas pode ser maior. Quando a gente fala de liquidez, eu considero que ele tem uma liquidez média, né? Eu não acredito que é uma liquidez baixa como o imobiliário, porque a gente já viu várias vezes aqui repasses de usinas, né? Então o cara passa ali 2, 3 anos com a sua usina, ou ele constrói várias usinas e ele vende uma ou duas para ter liquidez, né? E o cara está comprando realmente como investimento, né? Quanto aquilo ali está dando para ele de fluxo de caixa mensal. E o legal desse tipo de fonte é que você tem também um dividendo mensal, né? Então, você já, depois de construído, depois de passado uns 90 dias depois de conectado, você já começa a ter o pingado ali todo mês da sua rentabilidade. Então, é um tipo de investimento muito interessante, só que como todo negócio,
E aí o que a SANI tenta fazer é ajudar você a pegar toda essa parte burocrática e tocar o negócio para você, né? Ele vai ter dificuldades, seja na prospecção, seja com a concessionária na conexão, seja com a concessionária distribuir seus créditos, né? Seja com inadimplência que o consumidor final teve, que a gente vai fazer toda essa gestão de cobrança administrativa, negociações, etc. Então, assim, é um negócio. E o negócio ele vai ter alguns riscos, né? E às vezes ele pode ter uma rentabilidade um pouco menor, um pouco maior que o esperado. Perfeito. Eu acho que o interessante aqui, né, a gente ter essa sinceridade de riscos muito evidentes aqui, que todo e qualquer negócio, como você falou, né, existe. E eu acho que o nosso papo aqui também, ele tem um propósito de mitigar o risco, porque um dos maiores riscos aí que a gente tem mercadologicamente é a assimetria de informação. Então, muitos desses riscos, né, atrelados aí a esse mercado estão porque o investidor não conhece, né? Então, essa é uma Uhum. assimetria e isso também gera expectativa e muitas vezes, infelizmente, em mercados novos a gente vai ter a assimetria e aqueles que também entram no mercado sem a devida qualificação, e aí eu estou falando de intermediários também, e acabam deseducando, né? Mas eu Uhum. acho que a maturidade do mercado facilita ao longo dos anos com que isso vá melhorando e vá havendo uma seleção natural também de quem está. E aí não é à toa que a Sani foi uma das primeiras e está há 7 anos, quase uma década. Então, agora eu queria entrar aqui num estudo de caso mesmo da Sani. E aí, para deixar claro também, né? Uma plataforma que eu acho que dá uma segurança, e aí eu vou falar muito da ótica do investidor, que eu acho que é o que a gente consegue mais capturar aqui pela nossa audiência, né? Então, acho que uma das grandes dificuldades, assim como a gente acabou de falar, é do entendimento do investidor que é ali um capitalista, né? Ou que está sob a ótica do patrimônio financeiro, entender ou até ter um nível de esforço tanto para construir, né, algo que não é, em sua maioria, né, a especialidade do investidor, né? Então, poxa, como é que eu vou tentar fazer isso sozinho, né? Eu vou pegar aí os insumos, né? Vou mesmo detalhando o CAPEX eu mesmo, vou importar, vou comprar local, enfim, como é que eu vou desenvolver isso e como é que eu vou atrás do cliente final, enfim. Então, eu acho que todo esse framework, esse fluxo, esse workflow, desde o investidor que quer, né, ali montar e conseguir deixar essa energia, né, com algum dono consumidor e até gerir, né, essa inadimplência e etc. Eu acho que esse é o grande trabalho que mitiga muito, né, o desequilíbrio ali da oferta e demanda. Então, Yuri, o meu pedido para você é passar por todas essas fases, e aí um case study mesmo, da gente ter aqui alguém querendo investir, e essa pessoa começar os desembolsos, né, desse investimento, tanto com alguém que ajude, né, a desenvolver o projeto, a comprar os insumos, a montar a usina, e a falar, Sani, tá aqui, cara, a minha dor de cabeça é apenas de mapear o meu risco e alocar o meu capital. Mas eu não consigo ir atrás do consumidor, não consigo, enfim. Então, faz aí para a gente um estudo de caso, né, daquele cliente que monta a usina, chega na Sani e começa a coletar, né, esses dividendos, essa receita recorrente, que eu acho que é uma das maravilhas também desse modelo. Boa. O que que a gente veio entendendo e veio tentando exatamente mitigar essa assimetria foi produzir conteúdo para investidores e para integradores, que é exatamente esse, a gente vai chamar o integrador de empreendedor solar, que é o cara que vende sistema de telhado e também faz usina de locação, né? Então, há mais ou menos um ano e meio, eu e meus sócios, a gente começou a produzir muito conteúdo, fazer muita live, podcast, etc., para poder explicar como você faz esse processo do começo ao final, né? Isso acabou também entrando numa parte de alguns cursos mais focados para esses integradores, exatamente com planilhas de viabilidade, explicando tributação, qual é o regime tributário, enfim, a gente entrar em todo o aspecto realmente que envolve a parte jurídica, legal, etc. Mas o que que é um caminho tradicional que quem pensa em investir deve fazer? A primeira coisa
é ver se é atrativo mais ou menos você ter um retorno líquido de 1,5% ao mês, né? Assim, esse deve ser o parâmetro-chave, tá? Pode ser mais? Pode, com certeza. Mas vai depender de várias condições. Então, assim, se esse tipo de retorno fizer sentido, né, como a gente fala aí de pelo menos 18 a 20% ao ano líquido, ele já começa a ser bem atrativo você pensar em montar esse modelo de negócio para você ter ali uma ou várias micro-usinas aí como uma renda passiva. Quando a gente olha para esse modelo, muito provavelmente quem está pensando em investir já recebeu uma abordagem de alguém querendo construir na sua casa, para o seu negócio, ou então teve um amigo que construiu com essa pessoa. Então a gente gosta de falar que procure um integrador, né, de sua confiança, que você realmente acredite no trabalho, tá? Então a Sani ela é parceira de vários integradores, né? Então a gente hoje tem um trabalho muito forte em ajudar eles a cada vez mais entender esse modelo para poder replicar para quem quer investir, tá? E aí a gente tem uma parceria muito aberta com esses integradores. Então, no momento que é feito um estudo de caso, né, e é apresentado uma proposta para o investidor, muitas vezes eles estão usando planilhas nossas de viabilidade, né? A gente tenta trazer para eles as principais dificuldades de entendimento e como você pode explicar isso mais fácil para o investidor. Então, normalmente o que acontece é o próprio integrador explicar isso. Quando ele não consegue explicar alguma parte específica, a gente tem parte do nosso time também que fica responsável por atender esses integradores parceiros, muitas vezes até com seus investidores. Então, assim, toda semana aqui a gente recebe na nossa sala de reunião, um integrador, um investidor e alguém do nosso time, né? Exatamente para tirar aquelas últimas dúvidas ali de negócio para poder fechar. Então a gente tem um trabalho que a gente realmente não participa, mas que a gente dá o arcabouço ali comercial e financeiro para mostrar que o negócio é viável, né? Então você vai pegar um integrador de sua confiança, ele vai aprovar um projeto em alguma área que você tenha. Então microinvestimentos, a gente está falando de 300 a 500 metros quadrados, assim, já são áreas suficientes para você fazer uma microusina, tá? Usinas de 200 a 300 mil reais. Então, após aprovado parecer, que vai levar em torno de 30 dias, você tem a parte de construção, que para uma microusina ela pode ser muito rápida, em torno de 1 mês, 2 meses. Dependendo do local onde você vai colocar, pode ter reforço de rede. Então, eu gosto de dizer, pelo menos você contabilizar mais 1 mês a 2 meses. E depois, quando a usina estiver pronta, for feito o reforço de rede, você vai pedir a vistoria. Então, a concessionária vai no local, ela vai observar se da forma como você aprovou o projeto foi da forma como você implementou de fato. Ela vai trocar o medidor para ser um medidor bidirecional, para pegar o quanto você está jogando de energia, e ela vai conectar de fato na rede dela. Então, o prazo entre o cara construir uma microusina ali, ele assinar um contrato com o integrador, até de fato a usina dele conectar, vai levar em torno de 6 meses, tá? Assim, pode ser que leve 3 ou 4? Pode. Mas eu gosto de falar que vai levar 6 meses e a gente tem uma folga aí até para o próprio investidor se preparar assim psicologicamente, né? Porque ele vai ficar sempre pensando, cara, cadê meu primeiro dividendo? Quando é que vai cair? E aí você coloca mais 3 meses depois dela conectada para, de fato, caírem os primeiros créditos de energia, o cliente final receber o boleto e pagar. Então, eu gosto de falar que uma usina micro, né, ou seja, uma usina ali até uns 300, 400 mil reais, ela vai levar ali pelo menos uns 6 a 9 meses para dar o primeiro dividendo. Então, é bom o investidor estar preparado para, do dia que ele fizer o primeiro desembolso financeiro, ele começar a receber o primeiro dividendo com 9 meses, tá? Alguns casos, isso pode fugir tanto para o lado positivo quanto para o negativo, mas é um bom parâmetro. Quando você pensa em usinas maiores, aí normalmente esses prazos eles vão se alargar mais. Então, uma usina maior ela vai precisar de um reforço maior. Muitas vezes ela nem vai ser viável, então você vai precisar de terrenos próximos à subestação, tá? E hoje eles estão ficando cada vez mais escassos, porque muita gente foi buscar nos interiores, né? Então a gente está vendo essas fazendas solares hoje bastante distribuídas aí pelo interior do Ceará, próximo de subestação. E aí a gente vai falar de prazo de 12 a 14, 15 meses para você receber ali o primeiro dividendo.
É mais ou menos o que a gente está vendo no mercado. Mais uma vez, pode fugir para o lado positivo, pode fugir para o lado negativo. Quando a gente olha para uma microusina, que talvez seja o interesse da grande maioria, porque realmente é um investimento alternativo ali que cabe no bolso da maioria, 200, 300 mil, para quem já está com dinheiro na bolsa de valores, na renda fixa, enfim, em portfólio variado, poderia Até para considerar como colocar o investimento. pé, né, Yuri? Como iniciante, até Isso. para colocar o pé, né? Vários investidores nossos também que começaram lá em 2018, 2019, começaram com uma microusina, que hoje tem várias, fizeram isso. Você coloca a primeira, entende o modelo de negócio, vê se faz sentido para você, gostou, tá com mais capital, faz a próxima. Então, é exatamente isso. Aí você vai crescendo, né? Então, a gente tem mais ou menos esses prazos, tá? É o que a gente vê no mercado. A gente gosta de deixar muito claro. E a gente precisa que, como Sani, isso seja avisado para a gente o mais cedo possível. Então, assim, se no momento que o cara assinou com o integrador, ele traz a usina para a gente, mesmo sabendo que ela se vai faturar com 9 meses, com 12 meses para frente, é o melhor momento para ele trazer. Por quê? Porque hoje eu estou trabalhando em prospecção comercial de usinas que já fecharam com a gente lá atrás. Então, eu preciso programar, dentro do nosso cronograma aqui de entrega de energia, o momento que eu vou trabalhar aquela usina dele. Porque eu não posso trabalhar ela muito anteriormente. Porque imagina você como consumidor. Você faz o termo de adesão e você vai receber energia daqui a 9 meses, um ano. Então, assim, não faz sentido para o consumidor ele assinar um contrato desse e demorar muito para receber os créditos de energia. Então, a gente sempre tenta casar usinas que já estão conectadas receberem os clientes que a gente está fechando agora. Então, a gente tenta fazer sempre esse match. Então, quanto antes eu receber essa usina, eu já consigo colocar ela na minha ordem de priorização para, no momento certo, a gente poder começar essa prospecção. E aí a gente faz, desde a prospecção a toda essa parte de administração, que vai ser exatamente mandar o boleto para os consumidores finais. A gente tem uma plataforma web, onde tanto o investidor ele vai ver lá todos os recebíveis dele, tudo que ele já recebeu, né? Como ele também vai poder gerar relatórios e tem uma área do cliente voltada para o consumidor final, para ele ver quanto ele já economizou, baixar seus boletos, apesar dele receber por e-mail, por WhatsApp, ele pode também acessar essa área, tirar dúvidas e pegar informações por lá. Então, a gente faz todo esse processo, todo o trâmite com a concessionária, né? Então, consumo de energia no Brasil, todo local do mundo, ele é variável, né? Você não tem consumo flat. Então, eu preciso a cada tantos meses, normalmente 3, 4 meses, eu preciso organizar de novo o rateio, porque eu vou ter clientes recebendo mais crédito do que precisam e vou ter outros clientes recebendo menos crédito do que precisam. Então, eu preciso estar sempre ajustando isso. Quando o crédito não cai, a gente vai ter que fazer refaturamento. Então, assim, existe todo esse trabalho de administração que é algo muito específico, que obviamente o investidor pode fazer, mas ele vai ter um trabalho operacional ali, né, de contratar pessoas, treinar, inclusive aprender para poder fazer. Então, como a gente entende que na maioria dos microinvestimentos é muito mais uma renda passiva, né, que eles não desejam ter todo esse trabalho, né, lidar com essa burocracia, e inclusive é mais barato e uma experiência melhor, eles contratam o nosso serviço para isso. Né? Então, é um pouquinho assim do fluxo, né? Ele vai levar aí em torno de 9 meses na menor até 1 ano e 3, 4 meses na maior, né? E a gente, quanto mais cedo entrar no processo, melhor para a gente poder priorizar a prospecção e depois fazer a administração. Só para a gente entender um volume aí, e acho que fechar essa lógica do estudo de caso, duas perguntas, na verdade. Hoje, pegando a Sani como um bom parâmetro do mercado, né? Enfim, com o market share, que eu acho que a amostra pode ser relevante para a gente falar do desenvolvimento da energia renovável no Brasil, principalmente fotovoltaica, né? Quantas integrações entre a usina e cliente vocês fazem hoje por mês, ou quantas usinas vocês plugam por mês, só para a gente ter um parâmetro de volume e crescimento, porque eu acho que isso é legal. E o que me interessa também é pensar, isso é uma análise que a gente faz muito, né? É churn, né? Assim, hoje Sim. inadimplência do ponto de vista do cliente ali, que tem o seu ponto comercial, porque também eu acho que tem uma beleza aí, né? Deixou de pagar, despluga e pluga. Também não sei se é tão simples assim. Mas acho que essas duas coisas, evolução do que vocês estão vendo hoje desses matches
entre usinas que o investidor está ali colocando para vocês, e se tem muito cliente aqui no Pipe toda hora para buscar crédito de energia, e como é que funciona churn barra inadimplência aí hoje na análise de vocês, do que vocês têm em casa, né? A gente, assim, ano após ano, a gente vem entre duplicando a triplicando, dependendo dos indicadores que a gente usa, né? Então, quando a gente fala de usinas, esse ano a gente está triplicando mais ou menos o que a gente começou no ano sob gestão versus o que a gente está terminando. Então, hoje a gente já está com um pouco mais de 700 usinas sob gestão. Elas estão espalhadas, né, em 16 estados. Então, Ceará, ele é o que tem a maior quantidade, mas quando a gente fala de potência instalada nas usinas, ele está praticamente empatado com Minas Gerais, que apesar da gente ter menos usinas, a gente tem usinas maiores lá, né? Então o Ceará está bem pulverizado, mas quando a gente fala do número de usinas aqui, eu diria que das 700 e poucas, mais ou menos metade é Ceará, né? Então, eu acho que especificamente aqui na região a gente tem um market share bem elevado, eu diria que acima de 50%, né? Quando a gente fala usina de locação, né? Não estou falando de usina de telhado, então usinas de locação para esse modelo. A gente atuou muito tempo na pessoa física, ou desculpa, na pessoa jurídica. Então a gente abriu pessoa física na Sands especificamente há 3 meses atrás. Então ainda não tem esse parâmetro de inadimplência para pessoa física, mas a gente sabe que esse número vai ser superior ao da pessoa jurídica, né? Até pelo desconhecimento, tamanho de conta e tudo mais. Mas o que a gente vem observando na pessoa jurídica é em torno de 1,5%, 2%. A gente não tem essa flexibilidade tão rápida, como você falou, de desplugar e plugar, porque eu tenho que entrar com um novo rateio. E normalmente eu vou ter essas janelas de 3 meses assim, para eu trocar um rateio. Então, o que acontece é a gente faz a cobrança administrativa, tenta fazer a negociação. Caso o cliente ele realmente não faça o pagamento, no próximo rateio, próxima janela, eu já tiro ele. Então, ele vai parar de receber novos créditos. E aí a gente vai entrar ali com o processo extrajudicial primeiro e depois judicializa, caso seja necessário, pequenas causas, né? E aí, normalmente, não são montantes muito elevados, né? A gente sempre tenta colocar as usinas de uma forma pulverizada. Então, assim, é difícil ter uma usina com um cliente só. Então, quando a gente fala da microusina, né, aquela usina ali de 200, 300 mil reais, a gente está falando de uma conta ali de 8, 9 mil reais no máximo. Então, a gente vai tentar ter uns 4, 5 clientes ali, pessoa jurídica, para poder estar naquela usina. Quando a gente entra em pessoa física agora, aí a gente já cai essa magnitude de conta para 250 reais, né? Então, hoje é o mínimo de conta de energia ali que a gente estava pegando. Então, a gente tinha uma média de conta PJ de 2.000, 3.000 reais, era mais ou menos o ticket médio nosso, e a gente está baixando 10 vezes. Então, a gente já está entendendo um pouco essa dinâmica. Quando a gente olha pelo lado de churn também, que você comentou, de usinas, né? A gente, historicamente, só teve um churn até hoje, mas com a quantidade de entrada de usinas cada vez mais rápidas, né, a gente sabe que esse churn vai aumentar, tá? Mas, assim, historicamente é praticamente perceptível, porque realmente foi muito baixo, né? Foi só uma, mas tem o churn de quantidade, foi uma, mas tem o churn também financeiro. O churn financeiro já foi mais relevante porque era um grande cliente, né? Era um player considerável. Então, a gente acabou sofrendo um pouco ali da receita financeira, mas rapidamente foi esse crescimento esse ano. Em um mês depois, a gente já tinha reposto o que ele tinha, só de forma pulverizada, né? Que é o que a gente está focando mais hoje. Então, a gente até está atendendo menos empresas grandes e está indo muito mais para o foco do microinvestidor, o cara pulverizado, que quer estar no Brasil inteiro, que é onde a gente acha que a gente encontrou o nosso match, que a gente consegue atender melhor esse investidor micro. Perfeito, meu amigo. Queria estar mais tempo com você, bem mais tempo, né? Tá claro o quanto você entende aí do mercado. E aí eu queria finalizar o nosso momento de hoje, né? Muito rico, perguntando para você sobre tendências, sobre futuro. Acho que a gente tem falado sobre muitas novidades no mercado. Enfim, eu acho que a tendência dos carros elétricos, né? Acho que muito desenvolvimento para vir sobre o tema de bateria também. E a própria
energia solar, como é que você está vendo? Assim, eu acho que vale a pena citar um pouco aí. Acho que não era o objetivo entrar muito, né? Mas se a gente for falar de concessionária, acho que tem uma crise hoje, né? Você vê aí os exemplos de Goiás lá no ano passado, mas agora São Paulo que está na mídia. Então, não só a concessionária, mas acho que a concessionária você já abordou um pouco, mas a Uhum. regulação, né? E legislação, segurança jurídica, o que é que você está vendo aí que pode mudar? Enfim, falar um pouco sobre esse panorama olhando daqui para frente. Assim, a gente está numa época muito interessante para o setor de energia, até porque aquele movimento que eu falei do mercado livre, ele começa a baixar a barreira, existe uma previsão, e aí é um tema ainda muito político, então é difícil dizer se vai ser em 2 anos, 4 anos, 6 anos, mas o mercado inteiro tem parcimônia em dizer que vai acontecer a abertura total do mercado. Então, assim, em breve, e aí, quando eu falo breve, provavelmente nos próximos 5 anos, ali até 2030, a gente vai ter essa possibilidade da gente poder realmente distribuir energia vendendo, tá? O consumidor vai poder realmente escolher de quem ele quer comprar, mas a concessionária vai continuar existindo, só que ela vai muito mais para esse modelo de somente entregar a rede e a energia de fato, mas a compra e venda, ela vai ser um processo apartado. Isso vai ser super interessante porque vai dar exatamente o poder da escolha, né? Então os consumidores, eles vão, como eles fizeram em vários outros mercados, você vai poder ser mais exigente. Se você não gostar do fornecedor, você troca de fornecedor, né? Você vai ter condições melhores. E então, assim, existe toda uma questão de regulamentação que está bem propícia e que ela está prestes a mudar, né? Até também vai ter um outro tipo de mudança que é para poder absorver essas novas tecnologias, né? Então, quando a gente olha a geração distribuída, ela é um dos aspectos que a gente chama dos recursos energéticos distribuídos. Então, a geração distribuída é a usina solar, ela já é uma realidade, ela já é um fato. Mas a gente tem, como você falou, bateria e veículos elétricos que também complementam esses recursos energéticos distribuídos, que também agora estão começando a sua ascensão, né? Então, eles estão no comecinho da curva exponencial. Então, quando a gente olha para veículo elétrico, a gente pega 5 anos para trás, é praticamente inexpressivo. Quando você pega agora o momento, todo mundo conhece uma pessoa que já comprou um BYD, um Tesla, um outro chinês que eu esqueci também, que tem bastante. Mas Raval, tem muita coisa, né? tem Agora é. vários, cara, tem vários E no que. Brasil, né? Mas pô, se for para a China, o Não, negócio é aí absurdo. vai-se embora, são vários. Então, assim, são empresas já bilionárias, né, do setor de veículos elétricos especificamente, que elas são focadas somente nesse nicho, né? E aí, para você poder ter cada vez mais uma ascensão desse tipo de veículo, você vai precisar ter um refinamento e melhoria nas baterias. Então, automaticamente, um está puxando o outro. Então, a bateria ela vai ser produzida cada vez mais em escala, então ela vai ficando mais barata, vão sendo descobertas novas tecnologias, né? Então você tem um carro que vai ter ciclo de vida útil de bateria maior e mais barato. Então, assim, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E a gente já tem uns 6, 7 anos que a fonte eólica e a fonte solar já são as fontes mais baratas no Brasil. Então, assim, além de serem fontes consideradas verdes e renováveis, elas são também econômica e financeiramente as melhores, né? O grande problema delas é a intermitência, porque eu não consigo gerar energia na hora que eu quero, né? Porque hoje o Brasil ele funciona à base de hidrelétrica e térmica, porque no momento que eu tenho o maior consumo da população, eu abro as comportas e eu gero mais energia na hidrelétrica, ou então eu faço uma queima do combustível fóssil ali na termoelétrica para poder gerar energia. Eu consigo despachar energia na hora que eu quero. A eólica e a solar, ela depende do recurso. Então, eu não posso à noite falar solar, gera energia aqui, ela não vai gerar, né? Como eu também não posso pegar uma temporada sem vento e pedir para aquela eólica gerar mais energia. Só que quando eu tiver bateria, eu consigo fazer essa gestão, porque aí eu vou fazer a armazenagem, né, de toda essa energia que está sendo dispersada em um momento que eu não preciso, e aí eu vou guardar essa energia com as grandes baterias e aí eu vou disparar ela em 300 milissegundos. Praticamente o ser humano não consegue nem captar essa diferença, ele libera na hora que precisa, né? Então, assim, no momento que eu tenho baterias a custo melhor, né, com ciclos de vida maiores, eu tenho mais veículos elétricos e eu tenho mais inserção de solar e eólica, né? Então, assim, eu tenho regulamentação nova,
eu tenho quebra de monopólio, eu tenho novas tecnologias. Então, assim, está um momento super legal. Daqui a pouco, quem tem casa vai poder ter o seu próprio sistema de bateria interno, que você vai poder trocar, inclusive, com o seu carro. Então, você vai poder, às vezes, faltou energia e você não está com sua bateria alimentada da sua casa, mas você pode pegar seu carro e plugar e dar energia para sua casa para alguns pontos essenciais enquanto passa aquele blackout, né? Então, assim, vai ter muita troca e muita coisa legal por vir, né? Isso daí é só o que a gente consegue ver agora, fora as milhões de outras coisas e modelos de negócio que vão poder ser criados em cima disso. Pô, muito bacana. E a Sani tá vendo bateria, né? Com certeza vai plugar também aí. É um next step, né? É Coisa um boa. horizonte ali um pouco mais distante que a gente está olhando, mas a gente está vendo muito numa ótica de aprimorar o nosso modelo de negócio, porque a gente já está começando a ver que as usinas que a gente opera, elas vão ter retrofit Uhum, quando forem colocadas mais placas com bateria, porque elas já têm a rede, a conexão da rede. Só que a conexão da rede só é utilizada realmente de 9 horas da manhã a 3 horas da tarde. Aí no momento que você bota mais placa e bateria, você pode usar aquele perfeito. potencial ali de rede durante o dia inteiro, ou durante 3 horas a mais, 4 horas a mais, né? Então a gente está olhando muito numa visão de eficiência para esses ativos Perfeito. que hoje a gente já E opera, você né? vai ter um ciclo, né? Você vai ter uma onda dos retrofits aí em algum momento, né? Porque muitas usinas vão Com certeza. completar aí esse ciclo, né? E eu acho que vai ser uma janela interessante. Bom, meu amigo, muito obrigado. Acho que a gente teria muito aí, talvez até para fazer uma segunda rodada, né? Muito a ganhar, muito a aprender. E é um tema, mais uma vez, como a gente falou desde o início, muito relevante. Vou só exaltar aqui que tudo que a gente falou não é garantia de investimento, não é indicação, tem todos os riscos. Acho que o Yuri traz uma segurança nos números que ele faz pela base que ele tem histórica e de quantidade, né, de casos. Então, os números que ele falou são números médios, aproximados, então isso é muito legal. Tem toda a questão do ativo não ser, né, não ser líquido, ele é um ativo ilíquido, né, mas tem a sua liquidez, como o Yuri falou. Então, a nossa sugestão é que seja feito devagar e que, óbvio, isso não represente boa parte do seu patrimônio agora, mas com certeza é uma classe de ativo que a gente está olhando muito, o mercado todo está olhando muito. Então, Yuri, muito obrigado. Acho que foi um prazer conversar. Obrigado por ter dedicado aí essa 1 hora do seu tempo. A gente vai deixar aqui no link aqui também, né, o site da Sani e os contatos aí para quem quiser estar mais próximo, conhecer mais. E eu acho que você deu uma informação importante que é até uma novidade para mim, né? Na minha cabeça tinha que estar tudo pronto para falar com vocês, mas não, né? Quanto mais embrionário vocês participarem do projeto, melhor ainda, né? Então, Isso. eu acho que essa informação é muito, muito importante. E para quem é um investidor financeiro, eu digo porque conheço todo o processo que você descreveu aqui, dá uma segurança e dá acho que um empurrão no apetite da gente ir para o mercado, porque você literalmente precisa analisar o seu investimento com a ajuda dos seus assessores, dos seus consultores, mas você não vai precisar colocar a mão na massa, você vai ter todas essas dificuldades aí de quem não entende muito do mercado, sendo, né, resolvidas por intermediários barra parceiros que estão fazendo isso 24/7. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer estar com você e estaremos próximos aí de você, porque a gente conhece e valoriza e acredita muito no trabalho de vocês. Boa, eu que agradeço aí, Morel. Um abraço e ficar à disposição aí para outras trocas, viu? Tchau, tchau.